Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. Se você chegou até esta oração, não foi por acaso. Deus está olhando para você neste exato momento. Ele viu cada passo do seu dia, viu o seu esforço, viu o seu cansaço, viu as preocupações que ficaram guardadas no seu coração enquanto ninguém percebia. E agora, antes de você dormir, o Senhor quer envolver sua casa com paz, proteção e descanso. Talvez a sua mente esteja acelerada. Talvez existam problemas que ainda não se resolveram. Ansiedades que tiram sua tranquilidade, medos silenciosos, pensamentos que insistem em permanecer. Mas hoje, Deus está entrando no seu lar para acalmar tudo aquilo que está roubando a sua paz. A palavra do Senhor em Salmos 4:8 diz: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Olhe que promessa poderosa. Deus não apenas manda você dormir. Ele promete segurança, promete cuidado, promete estar ao seu lado enquanto a noite passa. Enquanto você fecha os olhos, o Senhor permanece acordado, guardando sua casa, sua família e sua vida. E eu creio que algo espiritual vai acontecer nesta noite. Por isso, fique comigo até o final desta oração. Deus vai aliviar o peso do seu coração. Você não vai dormir da mesma forma que chegou aqui. O Senhor lhe dará proteção, descanso e renovação. Antes de começarmos, escreva nos comentários: Deus está guardando minha casa. E se esta oração tocar seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa dormir em paz esta noite. Agora, respire fundo, desacelere sua mente, entregue toda a preocupação nas mãos de Deus. Feche os seus olhos se puder e vamos entrar juntos na presença do Senhor. Senhor, nesta noite eu coloco diante da tua presença cada pessoa que agora tenta descansar, cada coração cansado, cada mente sobrecarregada, cada alma que chegou até aqui precisando sentir paz. Pai amado, enquanto o silêncio da madrugada começa a tomar conta da casa, nós pedimos que a tua presença também ocupe cada ambiente deste lar. Há pessoas aqui que passaram o dia inteiro lutando por dentro, sorriram diante dos outros, continuaram fortes, resolveram problemas, carregaram preocupações, mas agora, quando a noite chega, o coração sente o peso de tudo aquilo que ficou escondido durante o dia. E é por isso que estamos aqui, Senhor. Porque a tua palavra diz em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós entregamos o nosso cansaço diante de ti. Entregamos os pensamentos acelerados. Entregamos as preocupações com a família, as contas, as respostas que ainda não chegaram, as dores que ninguém conhece. Pai, visita esta casa agora. Passa pelos quartos, pela sala, pela cozinha. Toca cada parede deste lar com a tua paz. Que toda a atmosfera pesada vá embora neste momento. Que toda inquietação seja quebrada pela tua presença. Senhor, durante a madrugada existem batalhas que os olhos humanos não conseguem enxergar. Existem medos silenciosos, existe ansiedade tentando roubar o descanso. Mas a tua palavra declara no Salmo 121:3-4, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Enquanto nós dormimos, o Senhor continua acordado. Enquanto os nossos olhos se fecham, o Senhor permanece guardando esta casa. E isso traz paz ao nosso coração. Pai amado, afasta toda a sensação de medo nesta noite. Há pessoas aqui que têm dificuldade até para dormir. A mente não desacelera. O coração fica inquieto. Os pensamentos vão e voltam. Mas neste momento, nós repreendemos toda a ansiedade em nome de Jesus. Como está escrito em Filipenses 4:6-7,
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guarda a mente desta pessoa, Senhor. Traz calma para dentro dela. Que o travesseiro desta noite não seja um lugar de preocupação, mas um lugar de descanso, um lugar de entrega, um lugar onde ela possa sentir que não está sozinha. Pai, existem casas onde houve discussão hoje, casas onde existem lágrimas escondidas, casas onde alguém está lutando em silêncio contra a tristeza. Mas o Senhor conhece cada realidade. O Senhor conhece cada detalhe que ninguém mais vê. E nós cremos no que está escrito em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Então traz perfeita paz para este lar. Que a madrugada não seja marcada pelo medo, nem pela angústia, nem pela opressão, mas pela tua presença suave, pela tua proteção invisível, pela tua mão poderosa repousando sobre esta casa. Senhor, cobre este lar com o teu sangue precioso. Que toda porta esteja guardada, que toda janela esteja protegida, que nenhum mal encontre espaço aqui dentro. Pai amado, enquanto continuamos em oração, nós escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo com batalhas ainda acontecendo. Porque a tua palavra diz no Salmo 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é neste descanso que queremos permanecer agora, debaixo da tua sombra, debaixo da tua proteção, debaixo da tua presença. Se você crê que Deus está guardando sua casa nesta noite, escreva nos comentários: o Senhor é a minha proteção. E enquanto permanecemos debaixo da tua proteção, Senhor, nós também pedimos que os teus anjos sejam enviados sobre esta casa nesta noite. Que haja proteção ao redor desta família. Que o céu se mova agora em favor de cada pessoa que está orando conosco. Pai, há momentos em que nos sentimos frágeis. Existem noites em que o coração fica mais sensível. A preocupação com aqueles que amamos aperta o peito. Um filho que está distante, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, pessoas que carregamos dentro da alma. E nesta noite, Senhor, nós colocamos cada uma delas em tuas mãos. A tua palavra diz em Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós cremos que existem anjos do Senhor sendo enviados agora. Anjos trazendo livramento, anjos trazendo proteção, anjos guardando as portas desta casa, guardando aqueles que estão dormindo, guardando aqueles que ainda estão trabalhando nesta noite, guardando até mesmo aqueles que estão longe dos nossos olhos. Pai amado, quantas vezes nós não conseguimos controlar as situações? Quantas vezes sentimos medo do amanhã? Medo de receber uma notícia ruim, medo de perder alguém, mas o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua cuidando de tudo, e mesmo quando não percebemos, o céu continua trabalhando. Senhor, visita cada quarto desta casa agora. Se existe alguém dormindo com o coração angustiado, traz paz. Se existe alguém chorando escondido, consola. Se existe alguém lutando contra pensamentos ruins, traz luz para dentro dessa mente. Porque a tua palavra diz em Hebreus 1:14 que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, envia os teus anjos, Senhor. Anjos para proteger, anjos para guardar, anjos para trazer segurança durante esta madrugada. Pai, afasta todo acidente, todo perigo invisível, todo mal planejado, toda armadilha preparada contra esta família, que toda seta lançada no escuro seja quebrada pelo teu poder. Como está escrito no Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos.
Nós tomamos posse desta promessa nesta noite. Talvez existam pessoas aqui que estejam sentindo um peso espiritual muito grande. Noites difíceis, sono perturbado, pensamentos ruins durante a madrugada. Mas neste momento, nós declaramos que toda perturbação vai embora em nome de Jesus. O Senhor é mais forte do que qualquer medo. O Senhor é maior do que qualquer treva. Pai amado, enquanto a noite avança, cobre esta família com a tua luz. Que haja tranquilidade dentro desta casa. Que o ambiente fique leve. Que o coração desta pessoa desacelere aos poucos. Senhor, existem famílias que estão feridas, famílias divididas, pessoas que já não conseguem conversar sem machucar umas às outras, mas o Senhor pode restaurar aquilo que parece perdido. A tua palavra diz em Colossenses 3, 13 e 14, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Então derrama amor dentro deste lar. Onde houve palavras duras, traz reconciliação. Onde houve frieza, traz aproximação. Onde houve tristeza, traz esperança. Pai, nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, mas sabemos que o Senhor já está lá, e isso acalma o nosso coração, porque o Deus que cuida desta noite também cuidará do amanhecer. Senhor, fica dentro desta casa, permanece neste lar, permanece ao lado desta pessoa enquanto ela tenta descansar. Ao continuarmos em oração, nós escolhemos confiar mais uma vez, mesmo cansados, mesmo em meio às lutas, mesmo quando a resposta parece demorar. Porque a tua palavra diz em Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E se o Senhor está conosco, não precisamos viver dominados pelo medo. Que os teus anjos permaneçam acampados ao redor desta família durante toda esta madrugada. E nesta noite, Senhor, nós também te pedimos algo muito especial. Fecha toda a porta aberta para o mal. Fecha toda a entrada que esteja trazendo perturbação para esta casa. Fecha todo o caminho de angústia, medo e sofrimento que tentou alcançar esta família. Pai amado, existem batalhas que acontecem no silêncio. Existem pessoas aqui que carregam um peso espiritual difícil de explicar. Às vezes o corpo está cansado, mas a mente continua acordada. O sono vem, mas o coração permanece inquieto. Há noites em que a pessoa até fecha os olhos, mas não consegue descansar de verdade. E neste momento, Senhor, nós entregamos tudo diante de Ti. Porque a Tua palavra diz em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então tira toda a perturbação deste ambiente, toda a sensação ruim, toda a opressão silenciosa, toda a inquietação que tenta roubar a paz desta noite. Pai, guarda esta casa contra todo mal invisível, contra toda palavra negativa lançada durante o dia, contra toda inveja, contra toda maldade, contra todo sentimento pesado que tentou entrar neste lar. Nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor, e onde o Senhor habita, o mal não permanece. Como está escrito em Isaías 54, 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Nós tomamos posse desta promessa agora. Nenhum ataque prosperará. Nenhum plano maligno permanecerá. Nenhuma força das trevas terá autoridade sobre esta família. Senhor, coloca a tua mão sobre cada porta desta casa, sobre cada janela, sobre cada pessoa que agora tenta dormir. Que haja proteção sobrenatural durante toda a madrugada. Pai amado, às vezes o medo chega sem aviso. Às vezes a preocupação bate forte durante a noite. A pessoa tenta descansar, mas pensamentos ruins começam a aparecer. Memórias dolorosas, ansiedades, inseguranças. E quando isso acontece, muitos se sentem sozinhos. Mas nesta noite, o Senhor está aqui. O Senhor está perto. A tua palavra diz no Salmo 46, 1,
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Bem presente, não distante, não ausente, o Senhor está presente agora dentro desta casa. Então nós rejeitamos todo pensamento de derrota, toda palavra de desânimo, todo sentimento de abandono. Porque o Senhor continua sustentando os teus filhos, mesmo nos dias difíceis. Pai, enquanto a noite segue silenciosa, traz descanso profundo para esta pessoa. Que ela consiga respirar com calma outra vez. Que ela consiga soltar o peso que carregou o dia inteiro. Senhor, há pessoas aqui tentando ser fortes há muito tempo, pessoas cansadas emocionalmente, pessoas que choram escondidas no travesseiro, pessoas que carregam preocupações financeiras, familiares e espirituais. Mas o Senhor conhece cada detalhe. E nesta madrugada nós pedimos, visita esta alma cansada, como está escrito em Salmos 23, 1, 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Leva esta pessoa para essas águas tranquilas, Senhor. Acalma o coração dela. Silencia os pensamentos acelerados. Traz descanso verdadeiro. Pai amado, nós entregamos o amanhã em tuas mãos. Tudo aquilo que ainda gera preocupação. Tudo aquilo que ainda parece incerto. Nós escolhemos confiar no teu cuidado, porque a tua palavra diz em Provérbios 3:24: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Que o sono desta pessoa seja suave nesta noite. Que haja leveza dentro deste lar. Que a paz do Senhor permaneça sobre esta família até o amanhecer. E enquanto continuamos aqui, na tua presença, nós descansamos o coração, sabendo que o Senhor já está cuidando de tudo aquilo que não conseguimos controlar. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Vamos continuar crendo juntos no cuidado e na proteção do Senhor durante toda esta noite. E enquanto permanecemos na tua presença, Senhor, nós sentimos o coração começando a desacelerar aos poucos, como alguém que finalmente encontra abrigo depois de um dia difícil. Porque existe poder na oração feita durante a noite. Existe algo santo acontecendo quando uma alma cansada decide conversar contigo antes de dormir. Pai amado, quantas pessoas chegaram até aqui carregando medo por dentro? Medo do amanhã, medo de perder alguém, medo de que algo dê errado. Há pessoas que sorriem durante o dia, mas quando a noite chega, a ansiedade aparece de novo. Os pensamentos começam a correr. A mente não para. O coração fica cansado. E é nesse momento, Senhor, que nós precisamos ainda mais da tua presença. A tua palavra diz em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós lançamos diante de ti toda a preocupação escondida, toda inquietação silenciosa, todo medo que foi acumulado durante o dia. Nós entregamos aquilo que não conseguimos controlar. Pai, há pessoas aqui tentando resolver tudo sozinhas há muito tempo, tentando carregar pesos que nunca foram feitos para carregar. E por isso o coração está tão cansado. Mas nesta noite o Senhor chama os teus filhos para descansar. Não descansar apenas o corpo, mas descansar a alma. Porque o Senhor sabe como a ansiedade consome os pensamentos. O Senhor sabe como existem noites em que a pessoa deita na cama, mas continua presa nas preocupações, revivendo conversas, imaginando problemas, criando cenários difíceis dentro da mente. E a tua palavra diz em Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Que palavra forte para esta noite. Não temas, eu te ajudo. Pai amado, segura na mão desta pessoa agora, que ela sinta dentro do coração que não está sozinha nessa luta. Mesmo que ninguém veja o que ela enfrenta por dentro, o Senhor vê, o Senhor entende, o Senhor conhece cada pensamento escondido.
Senhor, quebra agora toda prisão emocional causada pela ansiedade, todo medo excessivo, toda angústia constante, todo aperto no peito que rouba a paz. Como está escrito no Salmo 94:19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Traz esse alívio agora, Senhor. Alívio para a mente cansada, alívio para o coração preocupado, alívio para quem já chorou escondido hoje. Pai, existem pessoas aqui que estão exaustas emocionalmente. Elas continuam lutando, continuam acreditando, mas há noites em que o coração enfraquece. Há noites em que o medo fala mais alto. E neste momento nós pedimos, silencia toda voz de medo, silencia toda palavra negativa, silencia toda mentira que diz que essa pessoa está sozinha ou abandonada. Porque a tua palavra diz em Deuteronômio 31:8, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. O Senhor já está no amanhã desta pessoa. O Senhor já viu aquilo que ela ainda não viu. E se o Senhor está adiante, então não precisamos viver dominados pela ansiedade. Pai amado, neste momento de descanso, nós entregamos cada pensamento acelerado diante de Ti. Até mesmo aqueles pensamentos que voltam durante a madrugada. Aqueles medos silenciosos que ninguém entende. Traz calma, traz leveza, traz paz para dentro desta casa. Que esta oração seja como um abraço do céu sobre esta pessoa. Que ela consiga respirar profundamente e sentir o coração ficando mais tranquilo na Tua presença. Senhor, ajuda esta pessoa a dormir sem medo, dormir sem desespero, dormir sabendo que existe um Deus poderoso cuidando de cada detalhe da sua vida. Porque a Tua palavra diz em Salmos 56:3, em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. E é isso que escolhemos fazer agora, confiar, mesmo sem respostas completas, mesmo sem entender tudo, mesmo cansados. Ao continuarmos em oração, nós descansamos na certeza de que a Tua presença é maior do que qualquer ansiedade que tentou roubar a paz desta noite. E enquanto entregamos nossos medos diante de Ti, Senhor, uma paz diferente começa a entrar neste ambiente. Não é uma paz que depende das circunstâncias, não é uma tranquilidade passageira, é aquela paz que só o Senhor consegue colocar dentro de um coração cansado. Pai amado, existem pessoas aqui que precisam descansar de verdade. Não apenas dormir algumas horas, mas descansar por dentro, descansar a mente, descansar as emoções, descansar de tantas preocupações acumuladas. Há corações cansados de lutar, cansados de pensar demais, cansados de fingir que estão bem. E nesta noite, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito visite profundamente esta alma, porque a Tua palavra diz em Jeremias 31:25, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sacia esta alma agora, Pai. Toca onde ninguém consegue tocar. Alcança os pensamentos mais escondidos. Leva embora esse peso que vem sendo carregado há tanto tempo. Senhor, quantas pessoas se deitam com o corpo cansado, mas com a mente ainda agitada. O silêncio da noite chega, e junto com ele aparecem as preocupações. Problemas financeiros, situações familiares, inseguranças, medos sobre o futuro. Mas neste momento nós escolhemos parar tudo diante da Tua presença, porque o Senhor continua cuidando de nós. A Tua palavra diz em Salmo 23:2-3, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Refrigera esta alma, Senhor. Traz águas tranquilas para dentro deste coração, que a respiração desta pessoa fique mais leve agora. Que o coração desacelere, que os ombros deixem de carregar tanta tensão. Pai amado, às vezes o coração fica tão cansado que a pessoa perde até a vontade de conversar. Ela guarda tudo dentro de si, sorri por fora, continua caminhando, mas por dentro está pedindo socorro em silêncio.
E o Senhor conhece essa dor. O Senhor conhece o peso escondido por trás de cada sorriso. Por isso, nós te pedimos, derrama descanso profundo sobre esta vida. Como está escrito em Êxodo 33:14. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Que promessa linda para esta noite. O descanso não vem apenas porque os problemas desapareceram. O descanso vem porque a presença de Deus chegou. Pai, entra agora neste quarto, senta ao lado desta pessoa, faz ela sentir que não está sozinha, que existe um Deus ouvindo cada oração silenciosa. Senhor, enquanto a madrugada se aproxima, nós rejeitamos toda a insônia causada pela preocupação, toda tristeza acumulada, todo pensamento que tenta impedir o descanso. A tua palavra diz em Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio. Então cura emoções feridas nesta noite, cura lembranças dolorosas, cura palavras que machucaram, cura o coração cansado de esperar. Pai amado, existem pessoas aqui precisando apenas de um pouco de paz, um pouco de silêncio interior, um pouco de esperança novamente. E nós sabemos que o Senhor pode fazer isso, porque quando o Senhor toca uma vida, até o ambiente muda. Até a noite fica diferente, até o coração consegue respirar melhor. Senhor, que esta casa seja cheia da tua paz agora, que toda agitação saia deste ambiente, que todo peso espiritual seja quebrado pela tua presença. Como está escrito em Colossenses 3:15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Que seja a tua paz governando esta casa nesta madrugada, não o medo, não a ansiedade, não o desespero, mas a paz de Cristo. Pai amado, enquanto continuamos em oração, nós entregamos também o amanhã em tuas mãos. Tudo aquilo que ainda parece incerto, tudo aquilo que ainda preocupa este coração. Nós não sabemos como será o próximo dia, mas sabemos que o Senhor estará lá. E isso já é suficiente para descansarmos. Se você crê que Deus está trazendo paz para o seu coração nesta noite, escreva nos comentários: o Senhor me dará descanso. E nesta paz que o Senhor está derramando sobre esta casa, nós também declaramos proteção sobre cada pessoa desta família. Porque existem batalhas que não podem ser vencidas apenas com força humana. Existem situações que só o Senhor pode impedir. E nesta madrugada, nós levantamos a nossa fé diante do Deus que protege, guarda e livra. Pai amado, nenhuma arma preparada contra esta casa prosperará. Nenhuma palavra maligna terá força. Nenhum plano de destruição permanecerá de pé diante da tua presença. A tua palavra declara em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então, nós tomamos posse desta promessa nesta noite. Pai, guarda esta família contra acidentes, contra notícias ruins, contra armadilhas invisíveis, contra todo mal que tenta se aproximar durante a madrugada, que o teu poder esteja sobre este lar agora. Senhor, existem pessoas aqui que já passaram por tantas lutas, que vivem em constante estado de alerta. Pessoas que têm medo de que algo ruim aconteça novamente. Medo de perder a paz que conseguiram reconstruir. Medo de receber outra decepção. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo: descanse, porque quem guarda esta casa não é apenas uma porta trancada. É o próprio Deus, como está escrito em Salmos 127:1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então guarda esta casa, Senhor. Guarda este quarto. Guarda cada pessoa que agora tenta dormir. Pai amado, fecha toda a porta aberta para o mal, toda influência negativa, toda palavra de derrota lançada sobre esta família, todo ambiente pesado, todo sentimento de opressão. Nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor Jesus, e onde o Senhor habita, as trevas não prevalecem.
A tua palavra diz em 2 Tessalonicenses 3:3: Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Guarda esta família do maligno nesta noite. Guarda os filhos, guarda os pais, guarda aqueles que estão longe de casa neste momento. Pai, envia livramento enquanto todos descansam. Livramento nas estradas, livramento nos hospitais, livramento nas madrugadas silenciosas, onde tantas batalhas invisíveis acontecem. Senhor, existem noites em que a pessoa sente medo sem saber explicar o motivo, uma inquietação estranha, um aperto no coração. Mas nós repreendemos agora toda a ação do inimigo em nome de Jesus, porque maior é o Deus que protege esta casa, maior é o Deus que cobre esta família, maior é o Deus que nunca abandona os seus filhos. Como está escrito em 1 João 4:4, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Pai amado, coloca teus anjos ao redor deste lar mais uma vez. Que haja paz nos corredores desta casa, que haja tranquilidade neste ambiente, que até o sono desta pessoa seja protegido pelo Senhor. Enquanto muitos dormem preocupados, nós escolhemos confiar. Enquanto muitos vivem dominados pelo medo, nós escolhemos descansar na Tua palavra, porque a Tua voz é maior do que qualquer ameaça. A Tua presença é mais forte do que qualquer escuridão. Senhor, visita agora aquela pessoa que está ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos. Aquela pessoa que chegou emocionalmente cansada. Aquela pessoa que estava tentando ser forte o tempo todo. Abraça esse coração agora, Pai. Mostra que o Senhor continua cuidando dos detalhes. Mostra que existe esperança. Mostra que esta noite não será uma noite de medo, mas uma noite de proteção e descanso. A Tua palavra diz em Salmos 91, 9, 10: Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que esta promessa permaneça sobre esta casa durante toda a madrugada. E ao continuarmos aqui em silêncio diante da Tua presença, nós descansamos sabendo que o Senhor já está lutando batalhas que nem conseguimos enxergar. E enquanto descansamos na certeza de que o Senhor está guardando esta casa, nós também pedimos que o Teu Espírito Santo visite este lar profundamente nesta noite. Não apenas de maneira simbólica, mas de forma real, viva, consoladora. Que a Tua presença possa ser sentida em cada ambiente desta casa. Pai amado, existem feridas que ninguém vê. Existem dores escondidas atrás do silêncio. Pessoas que continuam caminhando normalmente durante o dia, mas que por dentro estão cansadas, feridas e precisando de cura. E nesta madrugada, Senhor, nós abrimos o coração diante de Ti, porque só o Teu Espírito pode alcançar lugares que ninguém consegue tocar. A Tua palavra diz em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então vem, Espírito Santo, entra nesta casa agora, passeia por este lar, toca cada pessoa que está ouvindo esta oração. Pai, talvez existam pessoas aqui tentando esconder a tristeza há muito tempo, pessoas que se decepcionaram, pessoas que carregam marcas emocionais profundas. Mas nesta noite o Senhor está trazendo cura. Cura para emoções feridas, cura para pensamentos cansados, cura para lembranças dolorosas. Como está escrito em Salmos 147:3, sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Que o Teu Espírito cure agora o coração desta pessoa. Talvez ela nem consiga explicar o que sente. Talvez exista apenas um vazio, um peso, uma tristeza silenciosa, mas o Senhor entende aquilo que ninguém consegue explicar. Pai amado, enquanto a noite segue tranquila, derrama a Tua presença sobre este quarto. Que esta pessoa sinta paz ao respirar, que ela sinta segurança dentro da própria casa, que toda sensação ruim comece a desaparecer agora. Senhor, nós também pedimos proteção espiritual sobre este lar.
Que o Espírito Santo cubra esta família com luz, que todo ambiente pesado seja quebrado, que toda perturbação saia deste lugar. Porque a tua palavra diz em 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, traz liberdade para esta casa, liberdade da ansiedade, liberdade do medo, liberdade da tristeza acumulada. Pai, existem famílias precisando de restauração, casas onde houve palavras duras, casas onde o amor esfriou aos poucos. Mas o Senhor ainda pode restaurar aquilo que parece distante. Por isso nós pedimos, sopra vida sobre esta família novamente. Como o Senhor fez no Vale de Ossos Secos em Ezequiel 37,5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Faz entrar vida novamente neste lar. Faz entrar esperança novamente. Faz entrar paz novamente. Pai amado, enquanto continuamos em oração, nós pedimos que o teu Espírito permaneça aqui durante toda a madrugada. Que esta casa seja cheia da tua presença até o amanhecer. Que os quartos desta casa sejam lugares de descanso. Que o sono desta família seja protegido, que toda opressão seja afastada. Senhor, toca agora aquela pessoa que está ouvindo esta oração com o coração apertado. Aquela pessoa que se sente emocionalmente esgotada, aquela pessoa que já chorou escondida tantas vezes. Abraça essa alma agora, Pai. Mostra que ela não está sozinha, mostra que ainda existe cura, mostra que ainda existe esperança, porque a tua palavra diz em Romanos 15:13, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Enche este lar de paz nesta noite. Enche este ambiente da tua presença. E enquanto o silêncio da madrugada toma conta desta casa, que o Espírito Santo continue trazendo cura, descanso e proteção sobre cada vida aqui. E enquanto a tua presença permanece sobre esta casa, Senhor, nós descansamos numa verdade que acalma o coração. O Senhor continua cuidando de cada detalhe das nossas vidas, até mesmo enquanto dormimos. Pai amado, quantas vezes nós tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes carregamos preocupações além daquilo que conseguimos suportar? A mente fica cansada, o coração fica pesado e mesmo deitados, continuamos lutando por dentro. Mas nesta noite, o Senhor nos chama para confiar. Confiar que o Senhor está trabalhando até nas coisas que não conseguimos enxergar. A tua palavra diz em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então nós entregamos diante de ti aquilo que está tirando nossa paz, aquilo que parece sem solução, aquilo que ainda preocupa este coração. Pai, existem pessoas aqui preocupadas com o futuro, pessoas cansadas de esperar respostas, pessoas que olham para algumas áreas da vida e sentem medo do que pode acontecer amanhã. Mas o Senhor já está no amanhã, o Senhor já viu o que ainda não vimos, e isso muda tudo. Como está escrito em Mateus 6:31-32, não andeis ansiosos, porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. O Senhor sabe. O Senhor conhece cada necessidade escondida, cada lágrima silenciosa, cada oração feita em segredo. Pai amado, enquanto esta pessoa tenta descansar, continua trabalhando por ela. Move aquilo que ela não consegue mover. Abre caminhos invisíveis. Toca corações. Prepara respostas. Cuida das situações que estão fora do controle humano. Porque mesmo quando não percebemos, o Senhor continua agindo. A tua palavra diz em Isaías 65:24, antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Que promessa forte para esta madrugada. Antes mesmo da resposta chegar aos nossos olhos, o Senhor já começou a agir. Pai, quantas vezes nós ficamos acordados tentando imaginar soluções, tentando prever o futuro, tentando controlar aquilo que pertence somente ao Senhor.
e isso só aumenta o cansaço da alma. Mas nesta noite, nós soltamos esse peso. Nós entregamos tudo em tuas mãos, porque a tua palavra diz, em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mesmo sem entender tudo, nós confiamos. Mesmo sem respostas completas, nós confiamos. Mesmo cansados, nós confiamos. Pai amado, cuida daquela área da vida que esta pessoa mais entrega em silêncio nas orações. Talvez seja a família, talvez seja a saúde, talvez sejam as finanças, talvez seja algo emocional que ninguém conhece. O Senhor conhece, o Senhor vê detalhes que ninguém mais percebe. Senhor, enquanto a noite segue calma, visita também os pensamentos desta pessoa, porque existem pessoas aqui cansadas de pensar demais, cansadas de imaginar cenários ruins, cansadas de viver preocupadas com aquilo que ainda nem aconteceu. Mas a tua palavra diz em Lamentações 3:22-23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Então nós descansamos sabendo que o amanhã já nascerá coberto pela tua misericórdia. Pai, traz leveza para este coração agora, que esta pessoa consiga fechar os olhos sem medo do próximo dia, que ela consiga dormir sabendo que existe um Deus poderoso cuidando dos mínimos detalhes da sua vida, como está escrito em Salmos 39:2-3. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e todos os meus caminhos te são conhecidos. Nada passa despercebido diante de ti, nenhuma lágrima, nenhuma preocupação, nenhuma dor escondida. Pai amado, ao continuarmos nesta oração, nós escolhemos descansar na certeza de que o Senhor continua no controle. Mesmo durante a madrugada, mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece parado. Se você crê que Deus está cuidando da sua vida nesta noite, escreva nos comentários. Deus está no controle de tudo. E enquanto confiamos que o Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas, nós também colocamos diante da tua presença tudo aquilo que tem tentado roubar a paz deste lar. Toda tristeza acumulada, toda perturbação silenciosa, toda inveja, todo peso espiritual que tenta entrar nesta casa. Pai amado, existem ambientes que ficam carregados depois de certas situações. Existem palavras que machucam. Existem olhares de inveja. Existem energias ruins que tentam trazer desânimo, confusão e tristeza para dentro da família. Mas nesta noite, nós declaramos que somente a tua presença permanecerá aqui. Porque a tua palavra diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós resistimos agora a todo mal que tenta se aproximar deste lar. Toda perturbação, toda opressão, toda tristeza profunda, todo sentimento de desânimo. Pai, limpa espiritualmente esta casa. Que toda a atmosfera pesada seja quebrada pela tua presença. Que o ambiente volte a ser leve. Que o coração desta pessoa volte a sentir paz. Senhor, existem pessoas aqui emocionalmente cansadas. Pessoas que não sabem explicar o motivo de tanta tristeza. Às vezes tudo parece estar normal por fora, mas por dentro existe um vazio difícil de suportar. E nesta madrugada, nós pedimos que o Senhor toque profundamente esta alma. Porque a tua palavra diz, em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, leva embora essa tristeza silenciosa, Pai. Renova as forças desta pessoa. Traz esperança novamente. Pai amado, nós também repreendemos toda inveja lançada contra esta família, toda palavra negativa, toda maldade escondida, todo desejo ruim vindo de pessoas que não conseguem suportar ver esta casa em paz, que toda seta maligna seja quebrada agora em nome de Jesus. Porque está escrito em Números 23:23, contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel.
Nenhum mal terá poder sobre esta casa. Nenhuma palavra lançada contra esta família permanecerá de pé. Pai, cobre este lar com a tua luz. Que toda escuridão espiritual desapareça agora. Que toda sensação ruim vá embora. Que os pensamentos negativos sejam silenciados pela tua presença. Senhor, enquanto a madrugada continua, nós pedimos também libertação emocional. Porque existem pessoas presas em lembranças dolorosas, presas em mágoas antigas, presas em dores que nunca conseguiram esquecer completamente. Mas o Senhor pode trazer cura. O Senhor pode trazer libertação. A tua palavra diz em João 8:36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então traz liberdade para esta mente cansada, liberdade para este coração ferido, liberdade para esta casa. Pai amado, afasta toda perturbação noturna, todo medo inexplicável, toda sensação de angústia que aparece durante a madrugada. Que esta noite seja marcada pela tua paz e não pelo medo. Como está escrito em Salmos 91:5, não terás medo do terror noturno. Que esta pessoa consiga descansar tranquila. Que esta família durma em segurança. Que o teu espírito permaneça sobre este lar até o amanhecer. Pai, nós entregamos também os relacionamentos desta casa em tuas mãos. Que não exista espaço para divisão, para palavras agressivas, para frieza emocional. Que o Senhor restaure o amor dentro desta família, porque a tua palavra diz em Romanos 12:18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Então derrama paz neste ambiente, paz nas conversas, paz nos pensamentos, paz dentro do coração. Pai amado, enquanto continuamos aqui na tua presença, nós descansamos sabendo que o Senhor está limpando espiritualmente este lar. Que toda inveja está sendo quebrada, que toda tristeza está sendo entregue diante de ti e que nenhuma perturbação será maior do que a paz que vem do céu nesta noite. E enquanto a tua paz permanece sobre esta casa, Senhor, nós também entregamos diante de ti todo o cansaço acumulado desta caminhada, porque existem pessoas aqui que chegaram ao limite das próprias forças. Pessoas que tentaram continuar firmes o dia inteiro, tentaram não demonstrar fraqueza, tentaram suportar tudo em silêncio, mas agora, na calma desta noite, o coração já não consegue esconder o quanto está cansado. Pai amado, renova as forças desta pessoa, renova as forças emocionais, renova as forças da mente, renova até aquilo que ela mesma achou que nunca mais conseguiria recuperar. Porque a tua palavra diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nesta madrugada nós escolhemos esperar em ti, mesmo cansados, mesmo sem entender tudo, mesmo depois de dias difíceis. Pai, existem pessoas aqui emocionalmente esgotadas, pessoas que acordam já cansadas, pessoas que perderam o ânimo aos poucos, o brilho no olhar diminuiu, a esperança enfraqueceu. E às vezes elas nem sabem explicar quando isso começou, mas o Senhor viu tudo. O Senhor acompanhou cada lágrima escondida, cada noite mal dormida, cada preocupação silenciosa. E nesta noite, o Senhor está trazendo renovação. Como está escrito em Salmos 30:11, tornaste o meu pranto em dança. O Senhor ainda pode mudar cenários. O Senhor ainda pode restaurar emoções. O Senhor ainda pode transformar noites difíceis em novos começos. Pai amado, enquanto esta pessoa tenta descansar, visita profundamente o coração dela. Onde existe desânimo, coloca esperança. Onde existe medo, coloca confiança. Onde existe fraqueza, derrama a força do céu. Senhor, talvez alguém esteja ouvindo esta oração pensando que não consegue continuar, pensando que está pesado demais. Mas a tua palavra diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então fortalece agora quem está fraco.
Sustenta quem está quase desistindo. Abraça quem está emocionalmente ferido. Pai amado, enquanto a madrugada segue silenciosa, nós entregamos diante de Ti todo o peso acumulado deste dia, toda a frustração, toda a tristeza, toda a preocupação com o amanhã. E escolhemos descansar, porque sabemos que o amanhecer está chegando. E com ele, novas misericórdias também chegarão. A Tua palavra diz em Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Que lindo saber disso, Pai. Mesmo depois de um dia difícil, o Senhor prepara um novo amanhecer. Mesmo depois do choro, o Senhor ainda traz esperança. Mesmo depois do cansaço, o Senhor ainda renova forças. Pai, ajuda esta pessoa a dormir sem carregar o peso do ontem. Ajuda ela a descansar sem medo do amanhã. Que esta noite seja uma noite de restauração interior. Que o coração desacelere. Que a mente fique leve. Que a alma encontre descanso na Tua presença. Senhor, enquanto continuamos em oração, nós entregamos também os sonhos desta pessoa. Aquilo que ela quase desistiu de acreditar. Aquilo que parece distante demais. Porque o Senhor ainda continua sendo especialista em recomeços. Como está escrito em Joel 2, 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Então, restaura aquilo que foi perdido. Restaura a alegria. Restaura a esperança. Restaura a força para continuar. Pai amado, visita agora aquele coração cansado que está ouvindo esta oração em silêncio. Que essa pessoa sinta algo diferente nesta madrugada, que ela perceba que o Senhor ainda está cuidando dela. E que quando o novo dia nascer, ela encontre forças renovadas para continuar caminhando. Se você crê que Deus renovará suas forças, escreva nos comentários. O Senhor me sustentará. E enquanto descansamos na esperança de um novo amanhecer, Senhor, nós também confiamos que a Tua luz continuará brilhando sobre esta casa durante toda a madrugada, mesmo nas horas mais silenciosas da noite, mesmo nos momentos em que ninguém consegue enxergar o que está acontecendo, porque o Senhor continua trazendo livramentos invisíveis, livramentos que muitas vezes nem percebemos, livramentos de caminhos errados, de acidentes, de perigos ocultos, de situações que poderiam nos destruir emocionalmente. Pai amado, quantas vezes o Senhor já nos guardou sem que percebêssemos? Quantas vezes o Senhor fechou portas que pareciam boas, mas que trariam sofrimento depois? Quantas vezes o Senhor nos protegeu em silêncio, e nesta noite nós descansamos nessa proteção invisível. A Tua palavra diz em Salmos 27, 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Então ilumina esta noite, Senhor, ilumina esta casa, ilumina a mente desta pessoa, porque existem momentos em que a escuridão não está apenas do lado de fora. Às vezes, ela tenta entrar dentro do coração. Pensamentos negativos, medos silenciosos, sensação de insegurança. Mas a Tua luz é maior. Como está escrito em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então afasta toda a treva espiritual deste ambiente, toda a sensação ruim, toda a angústia que tenta crescer durante a madrugada. Pai amado, enquanto muitos dormem sem perceber os perigos invisíveis da vida, nós sabemos que existe um Deus atento, guardando os seus filhos. Um Deus que não dorme, um Deus que continua trabalhando mesmo no silêncio. A Tua palavra diz em Salmos 121, 7 e 8, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Guarda esta alma nesta noite, Senhor. Guarda o emocional desta pessoa. Guarda a mente cansada. Guarda esta família. Pai, existem pessoas aqui que passaram por livramentos tão grandes que só depois perceberam o quanto o Senhor as protegeu. E talvez
existam livramentos acontecendo agora mesmo sem que consigamos enxergar. Talvez o Senhor esteja afastando algo ruim neste exato momento. Talvez esteja quebrando armadilhas invisíveis. Talvez esteja impedindo dores que ainda nem imaginamos. E isso traz paz ao coração, porque sabemos que não caminhamos sozinhos. Senhor, ilumina também os caminhos desta pessoa. Há decisões difíceis, há dúvidas, há momentos em que o coração fica confuso sem saber o que fazer. Mas a tua palavra diz em Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então traz direção, traz clareza, traz discernimento. Pai amado, durante esta madrugada, protege esta casa de todo o mal invisível, de toda inveja, de toda palavra lançada contra esta família, de toda perturbação que tenta roubar o descanso. Que o teu poder permaneça neste lar, que os teus anjos estejam ao redor desta casa, que a luz do Senhor brilhe até nos lugares mais escuros da alma. Senhor, talvez exista alguém ouvindo esta oração sentindo um medo inexplicável, um aperto no peito, uma sensação de insegurança. Mas neste momento, nós declaramos o que está escrito em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, quebra agora todo medo excessivo, toda opressão noturna, toda perturbação da mente. Pai amado, enquanto continuamos em oração, nós descansamos sabendo que o Senhor está trazendo livramentos invisíveis sobre esta família. Mesmo sem enxergar tudo, mesmo sem compreender todos os caminhos, nós confiamos, porque a tua luz continua brilhando sobre nós mesmo durante as noites mais difíceis. E enquanto a tua luz permanece brilhando sobre esta casa, Senhor, nós entregamos completamente este lar nas tuas mãos antes de dormir. Cada ambiente, cada pessoa, cada preocupação escondida dentro deste coração. Pai amado, nós reconhecemos que precisamos da tua proteção todos os dias. Precisamos do teu cuidado quando saímos. Precisamos do teu cuidado quando voltamos. E também precisamos da tua presença enquanto dormimos. Porque existem batalhas invisíveis acontecendo durante a noite. Existem medos silenciosos. Existem preocupações que tentam roubar o descanso. Mas nesta madrugada, nós colocamos tudo diante de ti. A tua palavra diz em Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. E é para esse refúgio que nós corremos agora, para a tua presença, para o teu cuidado, para a tua proteção. Pai, recebe esta casa em tuas mãos. Guarda cada quarto, guarda cada porta, guarda cada pessoa que mora aqui. Que nenhum mal encontre espaço neste lar, que toda perturbação seja afastada, que toda palavra negativa seja quebrada, que toda tristeza silenciosa seja entregue diante do Senhor. Pai amado, existem pessoas aqui cansadas emocionalmente, pessoas que lutaram o dia inteiro tentando permanecer fortes, mas agora, antes de dormir, elas só precisam descansar. E nós cremos que o Senhor está acolhendo cada uma delas agora. Como está escrito em Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que esta promessa se cumpra nesta casa esta noite, que haja segurança, que haja paz, que haja descanso verdadeiro. Senhor, nós entregamos também os pensamentos que ainda tentam acelerar a mente, aquilo que preocupa, aquilo que machuca, aquilo que ainda parece sem solução. Nós soltamos tudo diante de ti, porque o Senhor continua no controle. A tua palavra diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, fortalece esta pessoa por dentro, fortalece o emocional, fortalece a fé, fortalece até aquilo que ela achou que já não conseguiria suportar. Pai amado, cobre este lar com o teu amor,
Que esta casa seja um ambiente de paz, que haja reconciliação onde existe distância, que haja carinho onde houve frieza, que haja descanso onde existia ansiedade. Senhor, nós também entregamos o amanhã em tuas mãos. Tudo aquilo que ainda gera medo, tudo aquilo que parece incerto, nós não sabemos como será o próximo dia, mas sabemos que o Senhor já está lá. E isso basta para o nosso coração descansar. Como está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que não entendemos, mesmo aquilo que nos machucou, mesmo os dias difíceis, o Senhor continua trabalhando em favor dos teus filhos. Pai amado, enquanto esta madrugada segue silenciosa, derrama teu descanso profundo sobre esta família. Que o sono desta pessoa seja tranquilo, que os pensamentos desacelerem, que o coração encontre abrigo na tua presença. Se existe alguém ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos, visita agora, Senhor. Se existe alguém sentindo medo do amanhã, abraça esse coração. Se existe alguém cansado de lutar sozinho, mostra que o Senhor continua perto, porque a tua palavra diz em Sofonias 3:17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. E nós descansamos nessa verdade. Descansamos sabendo que esta casa está entregue em tuas mãos, que esta família está guardada pelo Senhor, que a tua presença continuará aqui mesmo durante o silêncio da madrugada. E enquanto os olhos se fecham aos poucos, nós permanecemos seguros debaixo da tua proteção, confiando que o Senhor continuará cuidando de tudo ao longo desta noite. E enquanto permanecemos seguros debaixo da tua proteção, Senhor, nós apenas queremos agradecer por mais este dia que chegou ao fim, mesmo com lutas, mesmo com momentos difíceis, mesmo com o coração cansado em alguns instantes. O Senhor esteve presente o tempo todo. O Senhor sustentou cada passo. O Senhor ouviu até as orações silenciosas que ninguém mais ouviu. Pai amado, obrigado porque até aqui a tua mão nos guardou. Obrigado pelos livramentos que vimos e também pelos livramentos invisíveis que nunca chegaremos a perceber completamente. Obrigado porque a tua misericórdia nos acompanhou durante todo este dia. Como está escrito em Salmos 3:5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E é nessa confiança que entregamos agora toda esta noite diante de ti. Cada pensamento, cada preocupação, cada medo escondido, nós soltamos tudo em tuas mãos. Pai, se ainda existe alguma inquietação dentro deste coração, traz calma agora. Se ainda existe ansiedade, derrama paz. Se ainda existe tristeza, derrama consolo. Que a tua presença permaneça neste quarto durante toda a madrugada. Que esta pessoa sinta segurança ao fechar os olhos. Que ela sinta que não está sozinha. Porque a tua palavra diz em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Que essa paz cubra esta casa agora. Uma paz que acalma a mente, uma paz que silencia os medos, uma paz que abraça o coração cansado. Pai amado, nós entregamos também o amanhã em tuas mãos. Tudo aquilo que ainda parece incerto, tudo aquilo que não conseguimos resolver, nós confiamos que o Senhor continuará cuidando de nós quando o novo dia nascer. Porque está escrito em Salmos 121:4, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Enquanto dormimos, o Senhor continua acordado cuidando desta família. Que os teus anjos permaneçam ao redor deste lar. Que haja descanso profundo nesta noite. Que toda perturbação seja afastada, que toda opressão perca a força diante da tua presença. Pai, visita agora aquela pessoa que está ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos. Talvez ela tenha chegado aqui emocionalmente cansada. Talvez tenha sido um dia pesado demais, mas que neste momento ela consiga sentir o teu abraço, o teu cuidado, o teu amor. Senhor,
Renova a esperança desta pessoa antes que ela adormeça. Faz ela lembrar que nenhuma noite dura para sempre e que o Senhor continua escrevendo novos começos para os teus filhos, como diz a tua palavra em Romanos 15:13. O Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer. Enche este coração de paz agora. Enche esta casa de descanso. Enche esta madrugada da tua presença. E se você deseja, coloque nos comentários aquilo que você está entregando nas mãos de Deus esta noite. Escreva também o nome de alguém que precisa dormir em paz e receber proteção do Senhor. Pai amado, nós encerramos esta oração descansando completamente em Ti, sem medo, sem desespero, apenas confiando que o Senhor continuará cuidando de cada detalhe desta vida ao longo da noite. Que o Senhor conceda uma noite tranquila, que o sono seja leve, que o coração encontre descanso verdadeiro, que a mente desacelere e que a Tua presença permaneça aqui até o amanhecer, em nome de Jesus. Amém. Agora descanse. Deus está cuidando de você. Feche os olhos devagar, respire em paz e permita que o Senhor acalme completamente o seu coração nesta noite.